Como tratar e curar o transtorno de estresse pós-traumático. Pós-traumático: sintomas, causas e efeitos. Transtorno de estresse pós-traumático, PTSD, é causada por assistir a uma aterrorizante, geralmente risco de vida, eventos. Ansiedade severa, flashbacks, pensamentos e pesadelos incontroláveis são sintomas comuns da doença. Estes sintomas podem piorar e durar anos, por isso é melhor procurar tratamento para PTSD, logo que possível. 3 tipos diferentes de transtorno de estresse pós-traumático existe. Se os sintomas duram menos de 3 meses, a condição é considerada TEPT agudo. Se os sintomas duram pelo menos 3 meses, o distúrbio é chamado de PTSD como crônica. Se os sintomas se manifestam, pelo menos, 6 meses após um evento traumático, a doença é classificada de início retardado PTSD, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde, NI. Transtorno de estresse pós-traumático é uma condição de saúde mental que é acionado quando uma pessoa é testemunha de um evento psicologicamente traumática, como a guerra, um desastre natural, ou qualquer situação que invoca sentimentos de desamparo ou medo intenso. Enquanto a maioria das pessoas, eventualmente, ajustar-se às sequelas de tais eventos, algumas pessoas acham que seus sintomas a piorar com o tempo. Estes sintomas pioram são o produto de PTSD. Como é geralmente o caso com problemas de saúde mental, os médicos não podem identificar porque algumas pessoas desenvolvem PTSD. Segundo a Clínica Mayo, prováveis causas de PTSD incluem herdotraços mentais e personalidade, o culminar de experiências de vida, e a forma como os hormônios e substâncias químicas são regulados pelo cérebro ao responder ao estresse. A Clínica Mayo menciona vários sintomas recorrentes, incluindo pensamentos de medo, flashbacks e pesadelos. Estes sintomas podem tornar-se problemática na vida de uma pessoa. Alguns dos sintomas de esquiva incluem dificuldade em lembrar o evento traumático e evitando lembretes da experiência, como lugares, pessoas e objetos. Os sintomas de hiperestimulação também podem surgir, como sentir-se tenso, sendo assustado com facilidade e tendo problemas para dormir. Embora seja normal sentir algum destes sintomas após um evento terrível, sintomas que duram mais do que algumas semanas podem ser sinais de PTSD. Os sintomas emocionais de PTSD. Os sintomas emocionais de PTSD são depressão, preocupação, culpa intensa e sentindo emocionalmente dormente. Outro sintoma é a anedonia, que é caracterizada por uma perda de interesse em atividades antes agradáveis. O Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia NCBI, afirma que a anedonia desempenha um papel na previsão de comorbidade psiquiátrica, ou a presença de mais de um distúrbio psiquiátrico. Os sintomas físicos de PTSD. O NCBI documentou muitas queixas físicas entre pessoas que sofrem de PTSD. Os problemas físicos relatados incluíram taxas mais elevadas de neurológico, respiratório, musculoesquelético e sintomas cardiovasculares. Sentimentos de depressão, culpa, tensão, preocupação e dificuldade em dormir podem contribuir para as doenças físicas. Short term e longo prazo efeitos da PTSD. Transtorno de estresse pós-traumático provoca perda de memória de curto prazo e pode ter repercussões psicológicas crônicas a longo prazo, de acordo com a Associação Americana de Psicologia, APA, e do NCBI. Felizmente, intervenção e tratamento psicoterápico pode aliviar e muitas vezes eliminar os efeitos de curto prazo e de longo prazo de PTSD. Há livres, anônimos autoavaliações disponíveis online, como este teste oferecido pelo Ansiedade e Depressão Association of America. Pós-traumático transtorno de estresse medicação, PTSD opções de drogas. Sertralina. De acordo com o NI, Estados Unidos Food and Drug Administration aprovou, Zoloft, e paroxetina, Paxil.
Ambos os antidepressivos, para utilização como pós-traumático medicação transtorno de estresse. Os efeitos secundários destas drogas incluem dor de cabeça, náusea, insônia ou sonolência, agitação ou uma sensação nervosa, problemas ter ou apreciar o sexo. A maioria destes sintomas tendem a diminuir depois de um curto período de tempo. TET drogas, opções possíveis. O médico pode prescrever outros medicamentos que Zoloft e Paxil, especialmente se existem comorbidades. De acordo com o NI, benzodiazepínicos são usados para ajudar a relaxar e dormir. Os efeitos colaterais incluem problemas com a memória e o risco de dependência de drogas. Antipsicóticos podem ser prescritos. Eles são normalmente administrados a doentes com patologias subjacentes, como a esquizofrenia. Alguns efeitos colaterais dos antipsicóticos são o ganho de peso e um maior risco de doença cardiovascular e diabetes. Além disso, outros antidepressivos podem ser utilizados como fármacos de TEPT. As opções possíveis são a fluoxetina, Prozac, e citalopram, Celexa. Efeitos colaterais de medicação. Além dos efeitos colaterais já listados, podem ocorrer os seguintes efeitos secundários: boca seca, aumento do apetite, visão embaçada, tontura. Alguns antidepressivos têm uma maior probabilidade de causar ganho de peso do que outros. Náuseas e dores de cabeça geralmente param ocorrendo dentro de algumas semanas de iniciar os medicamentos. Para boca seca, mascar chiclete ou chupar cubos de gelo. Se sentir sonolência, tomar a sua medicação antes de deitar. Da mesma forma, para a insônia, tomar a sua medicação de manhã. Beber muita água para evitar a prisão de ventre, e abster-se do uso de tabaco, álcool e cafeína para reduzir tonturas. Fale com o seu médico sobre a forma como o seu medicamento afeta. Pode haver opções que são mais adequadas se você encontrar os efeitos colaterais de uma medicação específica esmagadora. PTSD da toxicodependência, dependência e retirada. O jornal of the American Academy of Family Physicians adverte sobre o risco de abuso de benzodiazepinas. Quando tomado cronicamente, podem ser viciante, mas eles são relativamente seguros quando tomado com moderação. Se você tem um histórico de abuso de substâncias, não devem ser usados benzodiazepínicos. É importante que você não parar de tomar a sua medicação, pois isso pode causar efeitos de privação e levar à recorrência dos sintomas da sua doença. Em vez disso, pergunte ao seu médico sobre o desmame da medicação. Sempre consulte seu médico sobre suas preocupações de medicação para que você possa planejar um esquema alternativo de tratamento PTSD. Overdose de medicação. A sobredosagem não deve ser uma preocupação se a medicação só é tomada como prescrito. O Conselho Nacional de Segurança informa que você nunca tomar uma dose diária superior à recomendada pelo seu médico e que você não encher suas prescrições cedo. Evite álcool ou sedativos quando tomar medicamentos, e informe o seu médico sobre quaisquer outros medicamentos que está tomando. Mantenha sempre os medicamentos em seu recipiente original. Leia os folhetos que vêm com os seus medicamentos para se familiarizar com os efeitos colaterais, sinais de toxicidade, o que fazer se você esquecer de uma dose e o que fazer no caso de overdose de medicamentos. Se você tiver alguma dúvida, pergunte ao seu médico ou farmacêutico. Se você acha que pode ter uma overdose, ir para a sala de emergência imediatamente. Depressão e PTSD. A depressão é caracterizada por sentimentos de tristeza ou mau humor que dura mais do que alguns dias. Depressão e PTSD geralmente ocorrem em conjunto. Quase 1 em cada 10 adultos americanos sofrem de depressão em um determinado ano, de acordo com o Departamento de Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos.
A depressão pode afetar sua capacidade de desempenhar funções diárias e pode diminuir a sua qualidade de vida. Ele também tem efeitos adversos sobre comer e dormir hábitos. A depressão é de 3 a 5 vezes mais probabilidade de serem diagnosticados em pessoas que vivem com PTSD. Se já não se preocupam com as atividades que você apreciou uma vez ou está tendo pensamentos de suicídio ou magoar-te, procurar ajuda imediatamente. Diagnóstico duplo, dependência e PTSD. Estudos realizados pelo Centro Nacional de Transtorno de Estresse Pós-Traumático encontraram uma alta correlação entre transtornos por uso de substância e PTSD. Para os pacientes que sofrem destas desordens com ocorrência, os estudos sugerem mantendo revistas detalhadas dos seus sentimentos, pensamentos e comportamentos e, em seguida, falar com o seu médico sobre eles. Certifique-se de discutir questões que você possa ter com o abuso de substâncias e PTSD, como um grande impedimento para a eficácia do tratamento é a tendência a concentrar-se apenas na condição do que parece estar incomodando o paciente mais. Comunicando-se com o seu médico é de extrema importância no tratamento de qualquer doença. Transtorno de estresse pós-traumático. Opções do programa de tratamento. Transtorno de estresse pós-traumático é uma condição que afeta milhões de americanos todos os anos. As estatísticas do governo indicam que 3,5% da população em geral sofre de PTSD. A desordem é fortemente associada com soldados devido aos muitos exemplos de eventos traumáticos que perduram enquanto em guerra, mas a etiqueta pode ser aplicada a qualquer um que experimenta os efeitos de um trauma. O indivíduo pode ter experimentado o trauma pessoal ou pode ter a condição como resultado de um evento traumático que aconteceu com um ente querido. Não é incomum para as pessoas a desenvolver PTSD após a morte de um membro da família. Transtorno de estresse pós-traumático é causada por trauma significativo na vida de uma pessoa que é deixado por resolver. Enquanto o PTSD é comumente associado com membros das Forças Armadas, qualquer um que tenha experimentado trauma na vida pode desenvolver PTSD em qualquer idade. TET é classificado como um transtorno de ansiedade em que a resposta normal de uma pessoa ao perigo torna-se distorcida. Depois de passar por um evento traumático, o indivíduo afetado pode ser desencadeado e ter uma resposta de luta ou fuga muito tempo após o evento já passou. Respostas luta ou fuga são naturais, mas quando eles são acionados por eventos diários, os resultados podem ser debilitantes e até mesmo perigoso. É crucial para obter ajuda para os sintomas de PTSD que duram mais de 6 a 8 semanas. Após 8 semanas, os sintomas são suscetíveis permanente e só vai piorar com o tempo, se eles estão autorizados a continuar sem intervenção médica. Como outros transtornos mentais, PTSD responde bem ao tratamento, e os indivíduos afetados podem esperar resultados positivos quando o tratamento começa. Como a maioria das doenças mentais, não existe cura para a PTSD, mas os sintomas podem ser geridos de forma eficaz para restaurar o indivíduo afetado para o funcionamento normal. A melhor esperança para o tratamento da PTSD é uma combinação de medicamentos e terapia. Ao trabalhar com um profissional de saúde, os indivíduos com PTSD podem resolver seus fatores desencadeantes e aprender maneiras novas e eficazes de lidar com o estresse do trauma passado. Numerosas terapias estão disponíveis para o tratamento do transtorno de estresse pós-traumático. Algumas das terapias mais comuns utilizadas para tratar PTSD incluem terapia de grupo, psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental e hipnoterapia. Em alguns casos, os médicos recomendam uma combinação de uma ou mais abordagens terapêuticas, a fim de satisfazer as necessidades do paciente individual. Em geral, nenhuma abordagem certa ou errado existe quando se trata de tratamento de TEPT. Alguns indivíduos respondem melhor a uma determinada tratamentos que outros.
A eficácia de um determinado tratamento depende de numerosos fatores, incluindo a personalidade do indivíduo, a natureza do trauma, a gravidade dos sintomas, e a presença de um suporte de rede. Embora existam várias formas de tratamento eficaz para PTSD, alguns tratamentos foram encontrados para ser mais eficazes para a população em geral do que os outros. Terapias PTSD são destinadas a controlar os sintomas da doença e ajudando o indivíduo afetado para melhor compreender as causas. Alguns sintomas comuns que afetam a vida das pessoas que vivem com PTSD incluem pesadelos, flashbacks, anulação, dormência emocional, indiferença. Estes sintomas podem causar extrema perturbação na vida de um indivíduo, mas o governo estima que 50% enorme dos que têm PTSD não procuram o tratamento. Indivíduos com PTSD não procuram tratamento por várias razões, que vão desde o medo de julgamento a uma incapacidade de cobrir os custos. Tratamentos. Terapia cognitivo-comportamental. A terapia comportamental cognitiva é uma forma cada vez mais popular de terapia que, inicialmente, tornou-se conhecido na década de 1980. Ele combina os princípios por trás de psicologia cognitiva e terapia comportamental para criar uma abordagem de tratamento abrangente. O elemento cognitivo enfoca as maneiras a capacidade humana de resolver problemas e pensar racionalmente pode ajudar na recuperação. O elemento comportamental incide sobre as maneiras em que a saúde da mente se manifesta através do comportamento humano. A maioria dos terapeutas comportamentais cognitivas irá trabalhar em ajudar o sofredor PTSD a entrar em acordo com o evento traumático e então encontrar maneiras de modificar o comportamento para lidar de forma mais eficiente. Outros métodos terapêuticos. A terapia de grupo é um outro método de tratamento importante para pacientes com PTSD. O maior benefício da terapia de grupo é que permite que as vítimas de trauma para se conectar com outras pessoas que realmente entendem o que eles têm passado. Esse entendimento também é importante para as vítimas de crimes violentos que podem ser alienados de seus pares devido à natureza incomum de suas experiências. A terapia de grupo oferece um lugar seguro para discutir os eventos traumáticos, bem como quaisquer sentimentos resultantes e comportamentos, sem medo de julgamento de outras pessoas que não tenham passado por uma experiência semelhante. Outra abordagem terapêutica é comum a hipnose, embora esta forma de tratamento é tipicamente utilizado em conjugação com terapias tradicionais. A hipnose é frequentemente utilizado para ajudar o paciente a lidar com o trauma pela regressão de volta para um estado antes de sua ocorrência e de usar o poder da mente para superar quaisquer problemas comportamentais resultantes. Residencial Internação Centros de Tratamento de PTSD. Se você ou um ente querido está sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático e quer procurar tratamento, centros de tratamento de PTSD residenciais ou de internamento são uma opção sólida. Estes centros são formados por especialistas treinados, que pode avaliar a sua condição e formular o melhor plano de tratamento para você em uma atmosfera que é tão livre quanto possível. Stress. Os benefícios do residencial PTSD tratamento. Um dos aspectos mais difíceis de viver com PTSD é o facto de o indivíduo pode facilmente ser desencadeado por eventos comuns. Tiros, fogos de artifício, luzes brilhantes e outras ocorrências comuns que são dissonantes para os sentidos pode transportar alguém com PTSD de volta para o estado em que estavam quando o trauma ocorreu. Estes flashbacks ocorrem frequentemente durante a noite enquanto a pessoa está a dormir, mas pode ocorrer em qualquer altura, interrompendo severamente o fluxo de vida normal. Um centro de tratamento residencial dá aos pacientes a oportunidade de recuperarem um ambiente que está livre do stress da vida cotidiana e rodeado por profissionais que entendem a natureza do que eles estão passando. Como encontrar a instalação de BEST Tratamento PTSD?
Quando se trata de encontrar uma instalação de tratamento PTSD para si ou para um ente querido, você quer compreensivelmente o melhor. Muitas instalações de tratamento de grandes são preenchidos com experientes profissionais de saúde mental que estão esperando para ajudá-lo a cumprir suas metas de tratamento. É possível viver uma vida normal com PTSD por controlar os sintomas e encontrar uma forte rede de apoio. Alguns programas são melhores que outros, porém, e a enorme variedade de informações na internet pode ser esmagadora às vezes. Transtorno de estresse pós-traumático é uma condição desafiadora, e a recuperação é uma meta de longo prazo, e não algo que pode ser alcançado imediatamente. Felizmente, o apoio é uma das ferramentas mais eficazes disponíveis quando se trata de tratar as causas e sintomas de PTSD. Uma forte rede de amigos e familiares é fundamental para o processo de recuperação, mas também é necessário trabalhar em estreita colaboração com um profissional de saúde mental que pode monitorar seu progresso e bem-estar. É importante encontrar ajuda no tratamento de transtorno de estresse pós-traumático para você ou seu ente querido. As estimativas sugerem que até 70% dos adultos americanos já experimentaram pelo menos um trauma significativo durante suas vidas. Muitas dessas pessoas podem posteriormente ter sofrido de uma reação emocional conhecido como transtorno de estresse pós-traumático ou TEPT. Outras estimativas sugerem que 5% da população vive atualmente com PTSD. Transtorno de estresse pós-traumático ocorre em alguns casos, quando as pessoas são expostas a um evento muito estressante, que é conhecido como um gatilho de estresse extremo. Para ser diagnosticado com PTSD, eles devem continuar a sentir sintomas de PTSD por pelo menos um mês após a exposição a esse gatilho. Embora as mulheres são 2 vezes mais propensas que os homens a desenvolver PTSD, qualquer um que experimenta um evento extremamente traumático podem desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. Exemplos de gatilhos de estresse extremo incluem agressão criminosa ou estupro, desastres naturais, acidentes graves, a exposição ao combate, criança abuso físico ou sexual ou negligência grave, testemunhando eventos traumáticos, prisão refém deslocamento como refugiados, tortura, a morte súbita de entes queridos,